Antes de mais nada, eu gostaria de dizer a vocês, assim como os meus colegas expressaram, no Paraguai também utilizamos a videoconferência com muito sucesso. E nós temos poucas situações que trancam as declarações pela videoconferência, como é o idioma guarani, que é um dos idiomas oficiais do Paraguai, já que as vítimas, normalmente, por exemplo, no caso de tráfico de pessoas, nós tivemos situações com a Argentina, falam o idioma guarani pela situação sociocultural em que se encontram, não compreendem muito bem o espanhol, então, de repente, é, custa um pouco ver o verdadeiro sentido do que eles querem dizer ou expressar o que querem perguntar, mas isso é um pouco para que vocês conheçam também. Bom, o Paraguai admite as solicitações de tomadas de declarações testemunhais, mas sempre ajustando-se à normativa nacional. Nesse aspecto, eu gostaria de me referir à Convenção de Nassau, no seu artigo 7º, inciso B, nos fala do âmbito de aplicação e de que podem ser recebidas testemunhos e declarações das pessoas. Também, no seu artigo 18º, faz referência ao testemunho no estado requerido e diz que, a pedido do estado requerente, qualquer pessoa que se encontrar no estado requerido pode ser citada a comparecer conforme as legislações do estado requerido frente à autoridade competente para prestar testemunhos, trazer documentos, antecedentes e elementos de prova. No seu artigo 19, nos fala que quando o Estado requerente solicita o comparecimento de uma pessoa no seu território para prestar testemunho ou dar relatórios ao Estado, convidará a pessoa a comparecer de forma voluntária. É importante, sem usar formas coercitivas, e se é necessária, a autoridade central do Estado requerido poderá registrar por escrito o consentimento. Bom, da mesma forma, a prova testemunhal está legislada na nossa normativa no Código Processual Penal e nos fala do dever de interrogar. Diz que toda pessoa que tenha conhecimento dos fatos investigados é obrigada a declarar. Será interrogada. Com relação ao dever de testemunhar ou depor, toda pessoa tem a obrigação de concorrer à citação judicial e declarar a verdade daquilo que conhece com relação ao fato investigado. Com relação à exceção do dever de concorrer, como todos nós sabemos, estão excetuados o presidente da nação, o vice-presidente, os ministros da corte, magistrados, o conselho da magistratura, o controlador, o subcontrolador geral, todas as autoridades superiores, digamos assim, mas isso não quer dizer que elas não têm o dever de declarar, mas o que varia é o local de declaração, que é opcional para eles, que podem fazê-lo desde seus gabinetes ou seus domicílios e deverão entrar em acordo nesse sentido com a vara com relação à data e local dessa oitiva. A faculdade de abstenção poderão abster-se de declarar o cônjuge ou companheiro ou companheira do imputado, os seus ascendentes e descendentes, por consanguinidade ou adoção, os menores de 14 anos ou os deficientes ou incapazes de fato, que pode ser feito através de seus representantes legais. As pessoas mencionadas serão informadas sobre a sua faculdade de abster-se de declarar antes do início de cada declaração. Inclusive, elas poderão exercer esse direito com relação a certas perguntas em particular. O dever de abstenção está relacionado ao sigilo profissional, ou seja, o conhecimento do exercício de cada pessoa, seja para advogados, escrivãos, procuradores, médicos, farmacêuticos, e especialmente para ministros e religiosos. O critério judicial. Se o juiz considerar que a razão invocada para abster-se de declarar é errônea, ordenará a declaração, ou seja, a pessoa pode ser compelida a declarar. Para o exame de depoimentos ou testemunhos,
Então se emitirá uma citação, conforme estabelecido no Código. Em casos de urgência, poderão ser citados verbalmente ou por telefone. A testemunha também poderá apresentar-se espontaneamente, o que se deverá constar. Nesse caso, a situação poderá ser por citação, poderá ser citado por telefone ou verbalmente, ou poderá apresentar-se voluntariamente. As pessoas que residem em lugares distantes, a legislação prevê que o juiz da jurisdição onde se encontra essa pessoa poderá tomar a sua declaração. No caso de compulsão, se não se apresentar na citação, as pessoas poderão ser compelidas a comparecer por meio de força policial. As pessoas que residem no exterior, se a testemunha se encontra no estrangeiro, a forma regida pelas leis nacionais é de acordo com as regras nacionais e internacionais para auxílios judiciais. Entretanto, você poderá requerer autorização do Estado em que se encontre para que a testemunha seja interrogada pelo representante consular ou pelo juiz da causa a quem, para o fato, poderá transferir-se ao país onde se encontra. Apreensão imediata. O juiz poderá ordenar de imediato a apreensão da sua testemunha quando haja temor fundado de que ele se esconda, fuja ou não tenha domicílio. Esta medida durará um máximo de 24 horas. Caso a apreensão seja ordenada pelo Ministério Público, essa prisão pode durar no máximo 6 horas até que seja comunicado ao juiz competente. Forma de declarações. Antes de começar a declaração, a testemunha deve ser instruída sobre as suas obrigações e deve dizer a verdade. Em seguida, cada testemunha será interrogada em separado e deve dar todos os dados de identificação de sua pessoa. Além disso, para ser um pouco mais breve, eu gostaria de explicar o processo de extradição no meu país para que vocês conheçam mais ou menos como ocorre. Como eu ouvi, é muito semelhante ao processo argentino. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer a vocês que a extradição é o ato que um Estado faz entrega de uma pessoa procurada pela justiça estrangeira para ser processada penalmente ou para execução de uma pena. O Paraguai não tem proibição de âmbito constitucional para extraditar os seus cidadãos, diferentemente do Brasil. Essas solicitações devem ser feitas por via diplomática. Nos casos urgentes, se poderá enviar o pedido de prisão preventiva à Interpol para que se chama Código Vermelho no nosso país, e em quase todos os casos, posso dizer a vocês que as prisões preventivas são realizadas pela Interpol. Com o Brasil, foi utilizado unicamente a via diplomática, não existe esse laço via Interpol. Uma vez que a pessoa se encontre detida, há um prazo para apresentar o pedido formal, que segundo o tratado é de 45 a 60 dias, dependendo do tratado, como máximo 45 a 60 dias. De acordo com a nossa lei nacional, no Código Processual Penal, estabelece que as detenções ou prisões provisórias não poderão ser maiores do que 15 dias, mas também ressalva que, se os tratados internacionais estabelecerem prazos maiores, os mesmos deverão ser cumpridos. A decisão de realizar a extradição é meramente facultativa ao juiz do Paraguai, ou seja, não existe nenhum tipo de ingerência política. O Ministério Público no Paraguai intervém em representação do país requerente. Há prazos para retirar o extraditável. Se comunica ao país requerente que o extraditável está apto e pode ser retirado, e se estabelece a data que deve estar dentro dos prazos estabelecidos. Se não for retirado, a extradição não pode ser solicitada pelo mesmo motivo novamente. Se a extradição é negada, isso deve ser comunicado à Suprema Corte de Justiça. E a Suprema Corte de Justiça do Paraguai é a que tem
ou expede a extradição num prazo de 15 dias. Além disso, a extradição no Paraguai, assim como as solicitudes de cooperação, pode ser ativa ou passiva. E contamos com vários instrumentos, com o Brasil, por exemplo, nós temos um tratado bilateral e o Mercosul, temos um outro com a Argentina, com a Espanha, México, Panamá, Peru, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Itália, Chile, Suíça, entre outros. E, por último, como um dado estatístico, eu gostaria de comentar com vocês que em 2012 tivemos 35 solicitações de extradição provenientes do Brasil. Muito obrigado.